Olá pessoal, eu sou Elane Calmon Silva. Eu sou filha do seu Guti Silva e da dona Elba Calmon Silva. Trago aqui também comigo meu vovô Eupídio, minha vovó Anísia, meu vovô Teca e minha vovó Chica. Com eles e com tudo que veio deles e antes deles, isso tudo me traz aqui hoje para falar para vocês. Tomando toda essa força dessa família que eu amo tanto. Eu vou contar para vocês como começou minha jornada no IDESV. Eu vi a propaganda IDESV sobre constelação familiar, eu nem bem sabia o que era. E na primeira vez que eu fui no curso, no primeiro módulo, eu fiquei tão encantada com aquilo que eu falei assim, eu vou sair daqui consteladora. E aí começa o nosso problema. Porque eu achava aquilo tão fantástico que eu falava assim, uma hora eu vou fazer e achei que eu dava conta de fazer. E assim eu comecei, fiz o primeiro módulo, o segundo. Quando eu estava terminando o segundo módulo, um colega me falou a seguinte coisa, eu não vou continuar, eu não vou fazer esse curso não, porque eles não ensinam a constelar. E eu fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, caramba, como eles não ensinam a constelar? Aí ele disse, eles não colocam a gente para fazer? E eu fiquei com aquilo, eu falei, gente, será que ensinar a constelar e fazer? Primeiro, gente, eu vou colocar para vocês, parece que constelação, a gente fala assim, fez a constelação e o mundo vai girar e vai voltar tudo para o lugar. Doce ilusão. Vai eu para o terceiro módulo, quarto módulo, quinto módulo e saí de lá me achando preparada. E aí eu disse para mim mesma, eu vou ser consteladora. E aí, gente, o universo é tão próspero, o mundo é tão perfeito, que não dava certo. Não dava certo, eu não conseguia, juntava com a pessoa, juntava com o outro, não dava certo. E um dia eu me preparei, falei, eu vou lá constelar com o Décio e com o Ilma, eu quero saber o que está acontecendo. E aí o campo foi muito fantástico me mostrar que no fundo eu estava me defendendo daquilo que eu não sabia. E eu achando que, me parece que nós chegamos com essa insanidade de constelar para salvar. E aí eu fui descobrindo nesse processo que eu fui fazer de novo o treinamento. E nesse processo eu fui percebendo, só então eu comecei a perceber isso, porque no primeiro eu fui para anotar e ser consteladora. No segundo eu fui para prestar atenção, para observar, para compreender, porque no primeiro eu tinha aprendido. Então eu comecei a compreender e observar o que era a constelação, que na verdade é o que menos importa. O Ilma faz questão de falar isso sempre para a gente. Postura. Isso é que eu fui aprendendo aos poucos. E aí como que eu cheguei lá? A vítima. E confesso para vocês, paguei muito caro pelo lugar de vítima. Por muito tempo na minha vida, eu me coloquei como a vítima. E aí eu fui me trabalhando dia após dia para sair do papel de vítima. Eu era Chapeuzinho Vermelho e todo mundo era o lobo mau, inclusive toda a minha família. E assim eu fui continuando e aprendendo cada vez mais sobre o que significava constelação. E aí, pouco tempo depois, eu descobri que eu saí do papel de vítima e entrei no papel de salvadora. Olha que arrogância! Eu pensei que eu podia salvar o mundo. E comecei a salvar, me enfiar na vida alheia. Todo mundo, tudo que acontecia, inclusive na escola, eu sou professora, dou aula para pré-vestibular e dou aula para a faculdade. E tudo era constelação, ora só. Vocês têm a consteladora Elane aqui, passei a ser a salvadora. E aí, gente, parece que quando nós estamos fazendo alguma coisa que não está bem, aqui dentro mostra.
E aí eu peguei e li os livros, já tinha lido os livros todos de Bert Hellinger, todo módulo que eu ia, que eles mandavam ler, eu li aquilo avidamente. E aí me veio à cabeça, Elaine, se você só aprendeu e quer compreender, volta e começa, além de fazer o curso, começa a ler de novo, desta vez vagarosamente. Sabe, gente, eu lia grifando o livro, pensando com quem que eu ia trabalhar aquela parte que eu grifei. E aí um dia na escola, estava tendo um campeonato de alguma coisa lá, eu só fui porque eu tinha que estar lá. Eu peguei o livro Ordens da Ajuda e comecei a ler de novo. Vocês não precisam acreditar, eu estava com o livro na mão para sentar lá no lugar onde estava vendo o evento. Eu levei um tombo, mas um tombo, gente. Eu machuquei o joelho e de repente o livro parou na minha cara, aberto. Olha que loucura do universo. Ele parou aberto na minha cara, eu falei, meu Deus, eu tenho que ler esse livro de novo. E aí eu saí da postura de salvadora e fui ler o livro para mim. Porque se eu pretendo seguir esse caminho, se eu pretendo aprender tudo que eu aprendi no IDESV, eu preciso, num primeiro momento, achar isso em mim. E aí eu comecei a me pesquisar. Eu comecei a ler a Ordem da Ajuda para mim e eu vi que eu estava ferindo gravemente a Ordem da Ajuda enquanto salvadora. E eu confesso para vocês como é difícil, gente, sair do papel de vítima e sair do papel de salvadora. Porque a vítima coloca todo mundo com pena de você. Olha que posição fantástica, mas o preço é muito alto. E a salvadora, a mesma coisa, como ela é bacana, como ela se preocupa com os outros. E eu estou de novo num patamar, me achando melhor que os outros. A arrogância em primeiro lugar. Então, sair desses 3 lugares, desses 2 lugares, até porque o terceiro é aquele da ordem que eu ainda vou falar. Sair desse lugar para mim foi difícil e é difícil. Isso eu lembro sempre da Wilma, postura, barriga no tanque. Todo dia, quando eu me vejo entrando nesse papel, eu busco sair dele. Quando eu vejo que eu entrei, me faz mal. Aí sim eu comecei a compreender o que Décio e Wilma fazem conosco. Eles mostram exatamente a importância que é conhecer aquilo que a gente está fazendo. E a seriedade que é ter uma ferramenta dessa nas nossas mãos. Não é fácil. O que eles ensinam, eles ficam o tempo todo mostrando exatamente todos os critérios que nós temos que ter quando nós lidamos com constelações. Todo o respeito, eu devo isso profundamente a Décio e Wilma. Todas as vezes que eu estou fazendo um exercício, porque hoje eu estou trabalhando com isso, eu estou me aposentando, eu tenho um cursinho, eu dou aula para pré-vestibular e estou trabalhando na parte de cima com a psicanálise e atendimento de constelação familiar com bonecos, e uma vez por mês a gente faz encontro aqui. E todas as vezes que eu estou fazendo isso, é óbvio que primeiro eu pego a força da minha família, mas depois eu ponho Décio e Wilma na minha frente, eu nem sei se eles sabem disso. Eu ponho os 2 na minha frente em agradecimento e peço, me ajudem a fazer como vocês fazem. E imagino Bert Hellinger atrás deles, como Bert Hellinger também ensinou. E assim eu estou caminhando. Bom, o que eu digo? Quando eu fiz o treinamento, aí eu fiz esse treinamento, voltei para fazer de novo, eu não cheguei a fazer o segundo treinamento todo. Eu estou fazendo o Inteligência Sistêmica Online, eu estou fazendo o Lastro Infinito, e fiz o Educação Sistêmica. Vocês veem quanto caminho eu perpassei para agora dizer para vocês
Agora eu estou começando a compreender o que é constelação familiar. Agora que eu estou vendo a seriedade, agora que eu estou compreendendo. Então, o caminho continuou, eu estou aqui hoje, e aí o que me levou a compreender, aí eu vou falar do terceiro momento, que eu deixei anotado ali para não esquecer, que é aprender a lidar com a ordem. Para que eu pudesse entrar nesse mundo de constelação, eu voltei e disse, a primeira coisa que eu preciso fazer é trabalhar a ordem. Eu estava completamente fora do meu lugar. Aliás, eu vivo fora do meu lugar. Todas as vezes que eu saio, eu faço luto para voltar. Porque toda hora nós saímos da postura do nosso lugar e vamos para o lugar que não é nosso. Eu comecei com meu esposo. Eu comecei a entender que ele era alguém que estava comigo na minha vida. Eu quase me separei, cheguei a me separar porque eu me achava a Chapeuzinho Vermelho sendo envolvida pelo lobo mau. E o que eu fiz com os meus filhos, gente? A casa virou uma desordem. A casa virou dois filhos criados sem pai. Eu não permitia que meus filhos chegassem perto do meu esposo, porque eu sabia olhar a criança e ele não. E aí, quando eu percebi que eu estava nesse papel, me achando maior que meu esposo, que eu me igualei a ele, comecei a ser loba má também, não é? Ele fazia e eu retrucava, nós nos colocamos numa posição de calma. Por quê? Porque nós estávamos como iguais. Só que no primeiro momento, para que isso acontecesse, eu tive que fazer a postura de ir para trás dele e deixar ele agir. Deixar ele consertar a cagada que eu fiz. Então, por muito tempo, quando havia alguma coisa na família que a gente precisava resolver, eu colocava ele e falava, agora você fala. O que você falar, eu estou com você. E acreditem, a casa virou outra. E por incrível que pareça, é impressionante, meus filhos chegaram mais para mim. Eles passaram a ser mais próximos a mim. Por quê? Porque eu entreguei para eles o pai que antes eu não permitia. E aí me veio um grande ensinamento. A ordem na família se dá quando você está no seu lugar e quando você permite ao outro estar no lugar dele. Eu tomei o espaço do meu esposo e meu lar estava assim. E eu na rua, né? Eu nos workshops da vida tentando resolver a vida dos outros. E aí eu parei e pensei, caramba, eu estou tentando resolver as vidas dos outros, pôr ordem na vida dos outros, e eu estou esquecendo de pôr ordem da minha casa. Eu vou arrumar essa bagunça. E aí a gente começou a arrumar, e não foi fácil. Voltando, gente, porque passou um carro fazendo um maior barulho, foi isso que aconteceu. Eu pôr ordem, colocar ordem na minha casa. Imaginem aquela casa que vocês viajam, põe tudo ou uma mudança, sabe? Quando está tudo pelo chão afora, para colocar isso em ordem foi muito difícil. Primeiro porque eu ainda hoje, eu falo isso para vocês do fundo de minha alma, ainda hoje eu vejo meu marido entrando e quando eu percebo eu já estou no meio. E interessante que antes ele ficava calado. Ele se encostava e esperava eu agir. E hoje, depois que ele percebeu que eu permiti para ele o lugar dele de pai dentro de casa, ele fala, fica na sua. Você, na hora, ou você concorda comigo ou depois nós conversamos. E assim está sendo feito. Dentro do quarto nós conversamos, os dois, como será.
E nem eu tiro a autoridade dele, nem ele tira a minha. Gente, isso foi um bálsamo de luz dentro da minha casa. Porque o coração dos meus filhos, eles se aquietaram, todos dois. Eles ficaram mais tranquilos. Eles puderam tomar o pai e eles puderam tomar a mãe. E eu tirei do meu ombro o peso de ser pai e mãe, que não estava dando certo. É óbvio que eles não estavam indo bem na escola, é óbvio que eles não estavam indo bem em relacionamento, porque eu, a protetora, a salvadora, não permitia que o pai entrasse. Nós estamos juntos, 33 anos de casado, e hoje eu percebo, depois de ter passado por 2 treinamentos, estou fazendo o curso Inteligência Sistêmica online com Décio, e gente, todos os dias, todas as terças-feiras nós temos aula, e todas as terças-feiras eu tomo uma lambada. Olha só, eu acabei agindo de forma que não foi legal essa semana. Então, constelação familiar é uma ferramenta fantástica. Eu sempre digo que foi um divisor de água na minha vida. Existe a Elane antes da constelação e existe a Elane depois que ela conheceu a constelação. Mas não é fácil. Não acreditem quando virem propagandas que a gente vê no Instagram aí, uma borboleta se mostrando que era lagarto, falou assim, o que aconteceu com você? Constelei. Não, não é assim. Não é assim. Se o campo te mostra uma postura e você não segue essa postura, não tem constelação. Eu demorei muito a aprender isso, eu apanhei muito dentro da minha casa, com a postura dos meus filhos, com tudo dando errado, para eu descobrir que primeiro eu preciso constelar a mim e a minha família. Eu preciso pôr minha casa em ordem, para que eu possa depois auxiliar lá fora. E isso que eu gostaria de passar para vocês. Ouçam tudo o que a gente precisa ouvir. Da hora das puxadas de orelha, põe aquilo, guarda aquilo dentro do seu coração. Às vezes eu fico até com medo de perguntar, porque eu falo, já vem uma lambada, com carinho. Porque o Décio tem essa forma de ensinar. Ele mostra para nós com sabedoria mas ao mesmo tempo puxando a orelha. Olha só, não é assim. E isso para mim está sendo de grande, grande proveito. E todos os grupos que acontecerem, né, com o Décio, com o Ilma, eu estarei. Porque eu confio, eu criei com eles que eu aprendi no curso, um lastro de confiança tão grande que tudo que eles fizerem eu sei que vai ser bom para mim. Então, eu queria passar para vocês essa experiência de como foi e como o tema que eu escolhi foi lar, relacionamento, casal e filhos. Eu quis trazer para vocês a minha história, exatamente como ela foi. Eu cheguei a sair de casa, eu cheguei a largar, e claro, gente, quando eu saí de casa, por que eu saí? Eu sou a vítima. Então, quando eu descobri tudo que eu estava fazendo, que estava tudo errado, em vez de me lanhar, em vez de me bater, aprendi muito isso vendo os colegas, vendo a constelação de outros colegas. Eu parei de me bater e fui aprender a me responsabilizar pela minha parte. E óbvio, nem precisa falar em que lugar que eu estava na família, na raiz da minha família. Eu queria salvar minha mãe, queria salvar meu pai, queria salvar minha avó, queria salvar a outra, queria salvar meu bisavô. Vocês imaginem o peso que eu carregava. Eu deixei todos lá, acolhi todos no meu coração, mas onde eu vou, eu levo deles a força. Eu levo da minha avó, que há 80 anos atrás teve a coragem de dizer não para o meu avô e sair do casamento. E eu passei a vida xingando essa avó
porque ela tinha abandonado a minha mãe. Hoje eu deixei isso para trás e tomo dessa avó. Ô vozinha porreta só. É de você que vem minha força, vó. É de você que vem a minha força, vó Chica, balançando a máquina lá e costurando sem parar. É dessa história que eu estou aqui. E é essa história que eu estou passando para os meus filhos. Com tudo que veio exatamente como veio. Eu carrego essa história no fundo da minha alma, no fundo do meu coração. E estou ensinando, a luta está sendo árdua, porque eu fiquei muito tempo em lugar errado. A luta agora é colocar meus filhos na ordem e continuar alinhado com meu esposo. E óbvio, eu aprendi a sair da vítima, ele faz, eu dou troco. Menos, como diz o Décio, menos um pouquinho. E aí a gente se iguala. E não é que é interessante também como a relação passou a ser diferente. Então, o que esse tema diz para nós em relação à espiritualidade, eu digo para vocês, espiritualidade para mim é paz. E paz é eu estar aqui no meu lugar, no meu sistema, estar no meu lugar com meu esposo, deixando isso para os nossos filhos, colocando eles também no lugar deles, porque antes eles eram os reizinhos da casa. Agora eu sou a rainha e meu marido é o rei. Isso para mim é espiritualidade, isso é paz, isso é tranquilidade. Eu não estou dizendo que minha vida virou um mar de rosa e um mundo de príncipe e princesa encantada, mas virou a história do Shrek. Nós somos felizes exatamente como somos. Do mesmo jeito que eu gostei daquele homem, quando eu me encontrei com ele, eu continuo assim, gostando dele. Shrek. E eu também, do jeito que ele me conheceu. E assim a gente está caminhando. Pessoas imperfeitas, mas em busca de colocar, passar para frente tudo aquilo que nós recebemos do que veio da nossa família, com muita honra e com muita gratidão. E também Décio Wilma e Bert Helen, a minha gratidão por tudo que eu aprendi com vocês, que eu possa ter passado para vocês um pouquinho do que eu aprendi. É muito pouco diante de tanta coisa que eu vivi no treinamento de constelação familiar. Se você não fez, faça. É um divisor de água. Minha gratidão por toda a equipe do IDESV. Décio e Wilma, muito obrigada por tudo.